E aí, galerinha? Estamos de volta para falar um pouquinho mais sobre evolução. E na aula de hoje a gente vai abordar os tipos de seleção. A seleção natural, a seleção sexual e a seleção artificial. Que são ideias que vão nortear aí o princípio de evolução de Darwin. Então vem-se embora comigo e vamos aprender mais um pouquinho juntos? Primeiro ponto, vamos dar uma relembrada aqui o que Darwin falou sobre a seleção natural. Ele dizia o quê? Ele dizia que o meio seleciona características mais adaptadas de um indivíduo. Então vamos trazer isso para palavras que a gente já conhece. A seleção natural, ela atua sobre os fenótipos depois de uma interação entre o genótipo e o meio. Por quê? Porque o que é o fenótipo? É a característica do indivíduo definida por um genótipo. Mas esse fenótipo pode ter uma interação com o meio. Por exemplo, você tem uma pele de uma coloração, mas quando você se expõe ao sol, essa coloração muda, ela fica mais escura, ela fica bronzeada. Então, isso não muda o genótipo, mas muda o fenótipo. Então, o fenótipo é uma interação entre o genótipo e o meio. Os fenótipos mais adaptados tendem a ser selecionados e os menos adaptados a não serem selecionados. Por isso que a gente diz que é uma relação entre os mais adaptados versus os menos adaptados. Quem for mais adaptado tende a sobreviver, tem mais chance de sobreviver àquelas condições ambientais. E o menos adaptado pode não sobreviver. E sobreviver indica que ele pode chegar à época reprodutiva. Se ele chegar à época reprodutiva, ele tem mais chance de reproduzir, fazendo com que aquela característica física dele lá, aquele fenótipo dele, que está intrínseco ao seu genótipo, seja passado às próximas gerações. E aquele que é menos adaptado pode não chegar à época reprodutiva, fazendo com que aquela característica dele vá cada vez mais deixando de ser presente naquela população. E aí você vai selecionando os mais adaptados em detrimento dos menos adaptados. Se ligou na ideia? A única coisa que está aqui que Darwin não sabia explicar é como os organismos eles podem ser diferentes um do outro. É para isso que a gente tem as mutações e as recombinações gênicas. As mutações e recombinações gênicas promovem que a gente tenha variabilidade do indivíduo. É por isso que a gente diz que existem 3 princípios para que se ocorra uma seleção natural. Sem esses princípios, a seleção natural nunca vai acontecer. Primeiro deles, é preciso que os indivíduos sejam diferentes uns dos outros. Por isso que é necessário ter o quê? Variabilidade genética, variabilidade gênica do indivíduo. Então esse indivíduo tem que sofrer mutação ou tem que sofrer recombinação, para que um seja diferente do outro. Isso é uma obrigatoriedade, é o primeiro passo para se ter seleção. Se todo mundo for igual, eu não preciso selecionar. Todos são iguais. Morre todo mundo junto ou sobrevive todo mundo junto. Agora, se eles são diferentes, eu posso selecionar. Mas isso não é suficiente. O segundo ponto é que eu preciso ter um alto número de descendentes, ou seja, eu preciso ter uma população grande. Se a minha população ela for pequena, os indivíduos tendem a se tornarem iguais, eles tendem a se tornarem homogêneos. E isso não me ajuda na seleção. Eu preciso que eles sejam diferentes. E quanto maior a minha população, maior a diferença entre os indivíduos. Então, isso é necessário. E o terceiro ponto e primordial é que eles precisem lutar pela vida. Outro ponto que a população pequena não ajuda muito, né? Porque se a população é pequena, ela tende a se manter em equilíbrio. Já quando a população ela é grande, elas tendem a manter aí um pouco de desequilíbrio. Elas vão lutar por reprodução, elas vão lutar por habitat, elas vão lutar por alimento, e isso gera aí o que a gente chama de luta pela existência. Elas precisam lutar para sobreviver. Esses 3 princípios promovem com que tenha uma seleção natural. Exemplo, dá uma sacada nessa imagem aqui de caramujos. Olha aí, ó, dá uma olhadinha neles com calma, dê uma olhada, focou. Olha como eles são diferentes um do outro. A gente tem uma variabilidade genética. Olha como os fenótipos da concha aí, essas características da concha são diferentes. Você fica aí tentando achar um que seja idêntico ao outro, mas eles tendem a ser diferentes em algum ponto. Um tem um mais claro, um mais escuro, um tem um trançado diferente do outro, uma ordem de cor diferente do outro. Isso aqui gera variabilidade. Segundo ponto, a gente tem aqui ó, um alto número de descendentes. Olha a quantidade de animais que tem por metros quadrados nessa imagem. Então a gente tem um grande número de descendentes, o que indica que eles vão ter que lutar aí por alimento, vão ter que lutar por reprodução e vão ter que lutar por habitat. Essa luta pela sobrevivência promove com que a gente tenha seleção natural. Esses 3 princípios são essenciais, beleza? Tendo esses princípios, a seleção natural ela pode ser de 3 tipos. A mais comum e mais famosa seleção natural é a seleção natural direcional. O que a seleção natural direcional vai dizer? Ela vai direcionar a seleção natural para um dos extremos. Ou a característica selecionada vai ser aquela dominante,
homozigótica, ou a característica selecionada vai ser aquela recessiva ou homozigótica. É um dos extremos. Nunca vai ser selecionado o intermediário, ou seja, nunca vai ser selecionado a característica heterozigótica. Vê que sacada. Isso é o mais comum. Vou dar um exemplo nosso, nós, seres humanos. Quantos dedos a gente tem em cada membro? A gente tem 5 dedos. O mais comum é a gente ter 5 dedos. Mas existem indivíduos que têm 6 dedos. Mas é mais comum ter 5 dedos. Então, a seleção disse que o mais selecionável era quem tem 5 dedos. E quem tem 5 dedos, ele é homozigoto recessivo. Já quem tem 6 dedos, ou ele é heterozigoto, ou ele é homozigoto dominante. E ele não selecionou esses dois. Estou dizendo que esses dois não existam, mas existem em menor quantidade. A natureza selecionou quem tinha 5 dedos. Isso é uma ideia de seleção de extremo. Ela escolhe um dos extremos, nunca o fenótipo intermediário e nunca os dois extremos, apenas um, para ter em maior quantidade, porque ele é mais adaptado àquele ambiente. Outro exemplo muito comum é o exemplo das bactérias. Resistência de bactérias. Aí eu coloquei para vocês aqui um esqueminha falando um pouquinho sobre a resistência de bactérias. Então, olha, tem aqui várias bactérias antes da seleção, que elas vão do amarelo até o vermelho escuro. E aí a gente tem do amarelo as bactérias que são menos resistentes, que são mais fracas aos antibióticos, e no vermelho escuro as bactérias mais fortes ao antibiótico. Quem vai ser o meu meio? Vai ser eu colocar antibiótico para matar essas bactérias. Vai ser eu colocar uma substância que matam elas. E as mais resistentes sobrevivem, as menos resistentes morrem. E olha o que aconteceu depois da seleção. Só sobrou as mais escuras. Essas que sobraram chegam à idade reprodutiva e vão fazer o quê? Vão reproduzir. Elas vão começar a se multiplicar, se dividir em 2, depois em 4, depois em 8 e assim sucessivamente. E aquele meio volta a ser povoado apenas por bactérias resistentes. Olha que eu escolhi um dos extremos. Nem foi o claro, nem foi o intermediário. Foi apenas o escuro. A escolha do extremo é uma evolução direcional. A gente tem uma seleção natural direcional. Beleza? O segundo tipo é quando a gente tem a escolha do fenótipo intermediário. Eu não escolho nenhum dos extremos. Nem escolho o dominante homozigoto, nem escolho o recessivo homozigoto. Eu escolho quem? O heterozigoto. Eu escolho o fenótipo intermediário. E a gente tem aqui a ideia da seleção natural estabilizadora. Ela escolhe quem está no meio. Ela nem tem uma característica de extremo, nem para mais, nem para menos. Ela tem exatamente a característica intermediária. Um exemplo muito comum que a gente traz aqui, ó, de fenótipo intermediário, e que a gente sabe que isso aí é uma relação direta com a evolução, é a anemia falciforme. Para quem não está lembrado que é a anemia falciforme, dá uma sacada nessa imagem aqui, ó. A gente tem aqui o código de DNA do que seria uma hemoglobina normal. Hemoglobina é células do nosso sangue, tá? Que são células que são um pouquinho esféricas, elas são arredondadas. Então a gente teria a sequência citosina, timina, timina, ligada a guanina, adenina, adenina. Isso geraria para mim uma hemácia normal, uma hemoglobina normal, beleza? Só que quando eu tenho uma mutação nessa fita de DNA e eu faço uma troca de uma timina por uma adenina, beleza? E aí fica citosina, adenina, timina, ligada a guanina, uracila, adenina. Quando eu tenho essa troca aí, ó, trocou essa base, então ali embaixo, no meu RNA, ao invés de ser uma timina, lembra disso, tá? Vou deixar a dica. No RNA, a timina não se liga no RNA, ela é trocada por uma uracila. E aí, quando eu tenho minha guanina, uracila, adenina, eu troquei esse adenina por uma uracila, ela passa a ter metade da sua forma. Ela tem agora um formato de foice. Olha aí, ó, como teria uma hemácia normal e uma hemácia cortada ao meio. No formato de foice, de meia-lua, por isso que ela é conhecida como anemia falciforme. Lá vai as dicas. Uma hemácia normal ela é dominante e uma hemácia com anemia falciforme ela é recessiva. Então, para que isso aconteça, ela precisa ter um alelo recessivo, beleza? Aí, o que é que isso tem a ver, professor, com seleção natural estabilizadora? Veja bem, existe uma doença chamada de malária, que é endêmica, por exemplo, no Brasil, da região norte, que é passada por um plasmódio, por um protozoário, que se aloja exatamente nas suas hemácias. Mas para que ela precise se alojar na sua hemácia, a sua hemácia precisa ser normal. Ela precisa ter uma hemoglobina normal. Olha aí como ela é redondinha. Ela precisa ter essa hemoglobina normal para que ela fique alojada dentro da sua hemácia. Se a sua hemácia for falciforme, ela não consegue se alojar dentro da sua hemácia e, portanto, você se torna imune à malária, que é uma doença, por exemplo, que não tem vacina.
Então a gente consegue se tornar imune à malária tendo hemácias defeituosas. Ah, professor, mas tem hemácia defeituosa para o meu corpo. Não seria uma coisa ruim? Seria uma coisa ruim, porque a anemia falciforme ela pode levar, inclusive, à morte. Então, o que é que o indivíduo percebeu? Em regiões endêmicas de malária, como, por exemplo, a região africana, o continente africano, ele é uma região endêmica de malária devido à sua pobreza, infelizmente. Então, é uma doença negligenciada. Em regiões endêmicas de malária, é muito comum encontrar indivíduos que são heterozigoto para anemia falciforme, ou seja, eles têm um alelo dominante e um alelo recessivo para anemia falciforme, tendo assim parte das suas hemácias normal, mas parte das suas hemácias falciformes. E isso ajuda em quê? Ajuda com que eles sejam imunes à malária. Então, essa ideia de selecionar a característica intermediária para que ele possa sobreviver ao meio é um tipo de seleção estabilizadora. E é muito comum lá na África encontrar indivíduos, populações, em que grande maioria vão ter as suas hemácias o quê? Azão, azinho, intermediário. Então a gente tem uma ideia de seleção estabilizadora. E a terceira e último tipo de seleção é a seleção disruptiva. Essa seleção é mais incomum. Por quê? Porque ela tem que selecionar ao mesmo tempo os dois extremos. Ela seleciona o dominante homozigoto e o dominante e o recessivo homozigoto, os dois extremos. E exclui quem? O heterozigoto. Mas ela seleciona os dois extremos ao mesmo tempo. Então isso é mais incomum. É muito comum em aves, tá? Isso aconteceu em Galápagos, por exemplo, quando escolheram o bico que conseguia a semente mais dura e o bico que conseguia a semente mais mole. Mas aquele que era intermediário não sobreviveu, ou tem em pequena quantidade. Então a gente tem aqui um exemplo, por exemplo, de um pássaro muito comum na América do Norte, que é a Passerina amoena. Esse pássaro lindo que está aqui, ó, ele pode ser azul com branco, esse azul lindo que está aqui com branco, ou ele pode ser marrom, ou ele pode ser intermediário, que seria a mistura do azul com o marrom. Só que a gente encontra muito dos pássaros azuis e muito dos pássaros marrons, mas pouco dos pássaros intermediários. Por que isso acontece? Porque é uma seleção disruptiva. Ele escolhe os extremos e exclui o intermediário. O intermediário ele não tem chance de sobrevivência. Beleza até aí? Tranquilo? Ótimo. Então a gente vai falar agora um pouquinho de quais os processos de adaptação. Uma vez que ocorreu a seleção natural, independente de qual ela seja, ela vai promover um processo de adaptação, porque ele seleciona o mais adaptado. E o que é que foi selecionado nessa adaptação? Então vem comigo e vamos dar uma olhadinha nos tipos de adaptação. Mas antes, aquele golinho de água. Vamos embora! Então estamos de volta e vamos continuar com a adaptação. E quando a gente fala em adaptação, a gente está falando de uma característica vantajosa no ambiente. Se aquela característica tem vantagem sobre aquele ambiente, ele tem uma adaptação àquele ambiente. Ponto final. Tá? Existe uma coisa chamada de valor adaptativo, que tem uma relação direta com a seleção natural. Quanto maior o valor adaptativo, maior a sua chance de ser selecionado por aquele ambiente. Tá? Quanto mais aquela característica se destaca naquele ambiente, maior é o seu valor adaptativo. Exemplos clássicos de valor adaptativo, aí, exemplo clássico de adaptação, a gente pode citar 3. A coloração da advertência é um exemplo de adaptação, a camuflagem, que é o mais famoso e mais comum, e o mimetismo. Então vamos dar uma olhadinha aqui em cada um deles. Primeiro, coloração da advertência. Também é chamada de coloração apossemática, mas é mais fácil falar de advertência, né? A advertência é algo que lembra, opa, cuidado, pare. Por que esse cuidado, esse pare? Porque são colorações que podem indicar que um ser vivo é venenoso ou tóxico. Então a gente tem lá uma ideia de tome atenção, porque esse animal, ou esse ser vivo, essa planta, esse fungo, ele pode ser venenoso para você, ele pode ser tóxico para você. Ou se não for venenoso ou tóxico, ele pode ter um sabor ruim, um sabor desagradável. Por isso que a gente chama de coloração de advertência. Essa ideia de coloração de advertência, ela pode ser de 2 tipos. Ela pode ser experimental ou ela pode ser inata. Ou seja, alguns animais podem ir lá experimentar, perceber que aquele animal que aquele ser vivo que ele se alimentou não tem um sabor bom ou lhe causa mal, e aí você guarda essa memória para você e tudo que se parecer com aquele ser vivo que você comeu, você não come mais, porque você tem uma experiência de coloração da advertência. Por exemplo, eu comi um alimento que era vermelho, e aí achei esse alimento com sabor ruim. Qualquer outro alimento que tivesse a coloração em vermelho, para mim, seria ruim. Então eu tenho aí uma experiência por coloração da advertência.
por coloração apossemática. Ou inato, eu posso nascer com essa característica. Isso é muito comum ao longo de gerações. Grupos de animais, de pássaros que se alimentam de borboletas que têm sabores ruins, ele já nasce com essa característica inata. Ele já sabe que aquele grupo de borboleta ele não pode se alimentar porque tem sabor ruim. Isso já vem dentro de uma cultura de gerações, beleza? Vamos a alguns exemplos. Esse sapo aqui, por exemplo, essa coloração vermelha aí é uma coloração que tende a chamar a atenção no habitat em que ele vive. Imagina lá, tudo verdezinho no chão e ele aqui, ó, rubro-negro, preto e vermelho. Isso vai chamar muita atenção de um predador. E quando você tem um animal que chama a atenção de um predador, isso é um exemplo de coloração da advertência, porque o mais comum é você tentar passar despercebido. Mas ele não. Ó. Existe também sapo azul. Imagina ele ser azul no meio do verde, como ele chama a atenção, e é um azul cintilante. Então, esses animais, eles tendem a ter uma coloração apossemática. Isso indica que eles são venenosos, é um indicativo. Pode até ser que não seja, mas isso é um indicativo de coloração de advertência. Então, tomem cuidado quando verem um animal assim. Isso também pode acontecer nas salamandras, que é um outro tipo de anfíbio. E olha aí, ó, ele todo amarelinho, como ele chama a atenção. Então, os anfíbios são muito comuns de ter essa coloração apossemática, essa coloração de advertência, tá? Isso não só acontece com os anfíbios, pode também acontecer com os répteis. Quem nunca viu uma cobra coral? Pelo menos em foto, ou já viu em filme, mas eu já vi na vida real e ela chama bastante atenção. Isso aí no meio do verde chama muita atenção, porque ela tem 3 cores, o preto, o branco e o vermelho. Então, uma das 3 cores vai chamar a sua atenção. Então, esse colorido no animal é uma coloração da advertência. A gente sabe que alguns não são venenosos e outras são, mas isso aí já é um outro caso. Mas o fato é que essa coloração adverte os predadores desse animal de que esse animal pode ser perigoso. Isso também pode acontecer em animais invertebrados. Olha que cena mais linda. Para quem não conhece isso, são nudibranquios, que são lesmas marinhas, faz parte aí dos moluscos, tá? Isso são uma lesma marinha e olha como eles são coloridos, olha como são lindos, mas também são perigosos. Então são tóxicos para alguns animais, por isso que eles nem estão ligando de estarem passando no fundo do oceano lá, todo colorido, porque sabem que mesmo chamando a atenção de outros animais, esses animais tendem a evitá-los pela sua coloração da advertência. E um exemplo muito comum, que não é um animal, é um fungo, os cogumelos. Quando o cogumelo chama muita atenção, por exemplo, esse cogumelo é bastante tóxico. Então você tem que tomar muito cuidado aí durante a sua alimentação, quando você observa que esse ser vivo chama muita atenção no meio, ele tem uma coloração da advertência. O outro exemplo são as camuflagens, que aí é a ideia inversa da advertência. Ao invés de eu tentar aparecer com o meu predador como um indivíduo que chama atenção porque eu sou perigoso, eu não apareço, eu me escondo do meu predador para que eu possa passar despercebido e para que eu possa chegar até a minha presa sem que ela perceba, sem que eu chame a atenção. Então eu posso ter camuflagem na minha coloração ou eu posso ter camuflagem no meu formato, a minha forma no meio ambiente. E a ideia só é confundir com o meio. Por exemplo, olha essa ave. Todo mundo consegue ver a ave aqui no meio? Olha como ela se parece uma prolongação do tronco. Então aí ela não está imitando só coloração, ela está imitando coloração e formato de um tronco. Então isso aí permite com que ela passe despercebida no meio. Isso também pode acontecer com um animal chamado de bicho-pau. Olha aí, ó. Ele parece gravetos dessa planta e ele pode ficar aí, ó, despercebido nesse ambiente. Isso acontece, por exemplo, com animais marinhos. Essa raia, por exemplo, ela tem a coloração muito próxima do fundo do oceano, ou seja, da areia da onde ela vive. Então ela vai ficar lá no fundo, ela vai ficar nesse fundo aqui, ó, aqui, e ela está aqui nesse meio, escondida de seus predadores e esperando só a sua presa. Pode acontecer, por exemplo, com outros insetos, como um louva-a-Deus. Olha como esse louva-a-Deus, dá uma olhadinha, para quem não está percebendo, olha bem para a foto, olha como esse louva-a-Deus parece uma flor. E aí ela se confunde nessa flor, ele fica aí no meio dessa flor. É claro que se ele sair da flor, ele vai chamar a atenção, né? Porque vai parecer uma flor no chão, ou uma flor em outro ambiente. Mas enquanto ele estiver nesse habitat aí, nesse local, ele se parece com as flores. Olha o bicho-folha. Então a gente tem um animal que tem o formato, a cor e a textura muito parecido com uma folha. E isso aqui, ó, é um peixe-pedra. Se você não está percebendo, aí no meio aí tem pedras, mas tem um peixe um pouquinho mais colorido do que as pedras. A gente tem um peixe-pedra. Um peixe que tem sua coloração e sua textura muito próxima de uma pedra.
O sapo folha. Isso é um sapo que se parece com a folha. Então ele pode ir lá na floresta pulando, se locomovendo nas folhas como se fosse o vento mexendo nas folhas e seu predador não percebe nem a sua presa. Esses exemplos são os exemplos mais famosos, né? Então a gente tem aqui o mais ícone de todos da camuflagem, que é sem dúvida o camaleão. Eu não gosto muito de usar o camaleão, mas eu coloco ele porque ele é um ícone da camuflagem, né? Ele consegue ter várias colorações. Então não é um animal que imita em si o formato de uma estrutura, mas é um animal que imita o fundo de uma estrutura. Então ele pode ter aí a sua coloração diversificada de acordo com o ambiente onde ele se encontra. Por último, outro exemplo de adaptação, a gente tem o que a gente chama de mimetismo. Qual é a ideia? Muita gente confunde nas questões de vestibular, então preste atenção, camuflagem com mimetismo, porque elas são muito próximas, tá? A camuflagem, o mimetismo tem a função de fazer com que o indivíduo passe despercebido naquele ambiente, tá? Mas qual é a diferença do mimetismo? É que ele passa naquele ambiente, mas ele chama a atenção para o seu predador como se ele fosse algo que ele não é. Então ele está aqui, ó, assemelhando-se a outra espécie, seja para fugir, seja para passar despercebido, ou seja para aparecer, mas ele vai parecer algo que ele não é. Ele vai se assemelhar a um indivíduo que não é ele, a um indivíduo de outra espécie. Basicamente a gente tem dois tipos de mimetismo, existem vários, mas os dois mais famosos é o batesiano e o mulleriano. O batesiano, que é o mais antigo de todos, é um mimetismo que leva em consideração a toxicidade de um indivíduo, ou seja, eu pego um indivíduo que tem veneno, um indivíduo que é tóxico, um indivíduo que a gente sabe que as presas desse indivíduo, os predadores desse indivíduo sabem o quanto ele é ruim, e eu imito ele, mesmo eu não sendo ruim. E o mulleriano, ele leva em consideração sabor. Eu tenho um indivíduo que tem um sabor adstringente, um sabor ruim, um sabor que não é prazeroso, e eu imito a coloração ou o formato desse indivíduo para parecer que eu não sou saboroso, mesmo sendo saboroso. Beleza? Então, olha aqui um exemplo de batesiano. A gente tem a falsa coral e a coral verdadeira. A gente tem as duas cobras, onde elas se parecem muito, são muito similares na coloração e na distribuição dessa coloração, mas uma é venenosa e a outra não é venenosa. Então, a gente tem aí um mimetismo batesiano. Um imita o outro só para parecer que é venenoso, mesmo sem ser. Outro exemplo de mimetismo, a gente tem aqui, ó, borboletas que imitam corujas quando estão pousadas. Então elas têm uma expressão de um olho grande para parecer um animal grande e aí ela não chama a atenção de seus predadores. Porque o predador, quando olha, pensa que é um animal maior do que é na verdade. Ao invés de parecer uma borboleta, parece uma coruja, por exemplo. E no exemplo do mulleriano, a gente tem aqui a borboleta monarca, que é uma borboleta muito famosa, e a borboleta vice-rei. A borboleta monarca ela tem uma característica muito comum que durante a sua fase larval, ela se alimenta de plantas que têm sabores, que liberam substâncias de sabores muito ruins. E ela vai se alimentando disso para que isso fique impregnado dentro do indivíduo. Qual é a consequência disso? Quando essa larva vai para a pupa e essa pupa vira uma borboleta, essa borboleta tem um sabor dessa planta. Não é um sabor que ela produziu, mas o sabor da planta que tem um sabor ruim. E quando as aves vão comer essa borboleta, sentem esse sabor ruim. Então elas evitam comer as borboletas monarca, porque elas sabem que essas borboletas têm um sabor ruim. A borboleta vice-rei, percebendo que a borboleta monarca não era comida comum dos predadores, ela fez o quê? Ao longo das gerações, ela foi imitando a sua coloração, tentando deixar mais parecido com a borboleta monarca. Isso porque ela tem sabor ruim? Não. Isso para parecer que ela tem um sabor ruim, que é impalatável para os predadores. E aí, nesse caso, a gente tem um mimetismo mulleriano. A gente não está imitando aqui um indivíduo perigoso. Eles são indivíduos que parecem, para mim, serem no mesmo nível de perigoso, no mesmo nível de empatia, os dois, né? São bonitos, chamam a atenção, o predador vai ver facilmente, vai conseguir visualizar eles, mas vai perceber o quê? Que por esse conjunto de coloração, por esse formato, muito provavelmente essas borboletas têm sabor ruim. Então isso aí é um mimetismo mulleriano. Eu imito algo que para o meu predador pode ser ruim. Beleza? Então, para a gente sair agora de seleção natural, a gente passa para a seleção sexual. A seleção sexual, como o próprio nome diz, ela traz um método de escolha, um método de seleção de acordo com a atração sexual.
Então, o que vai ser selecionado aqui não vai ser uma característica qualquer, vai ser obrigatoriamente uma característica que envolva a atração para a reprodução. Indivíduos muito comumente fazem isso, o que a gente chama de cortejar, tá? Essa corte para a reprodução, ela pode ser por plumagem, ela pode ser pelo canto. Os pássaros, por que os pássaros cantam tanto? Por que a cigarra grita tanto? Porque isso é uma forma de atrair o parceiro para a reprodução sexual. Pode ser pela força, quando há uma briga entre os animais, pode ser pelo cheiro que é exalado pelo ser vivo, pode ser pela sua coloração, enfim. Diversas características, diversos fenótipos, eles têm uma simples função, chamar a atenção do parceiro. E quanto mais bonito, e quanto mais envolvente, e quanto mais forte, e quanto mais desenvolvido for esse fenótipo, maior a chance dele reproduzir. E aí, quando ele reproduz, ele passa essa característica adiante. Portanto, a seleção aqui é uma seleção especial, é uma seleção natural do tipo seleção sexual, beleza? E isso só acontece em animais que têm dimorfismo sexual. Isso quer dizer que são animais que separam a fêmea do macho por características físicas diferentes. E em grande maioria dos casos, 99,9% dos casos, quem vai ter a característica que tem a função de chamar a atenção do parceiro é o macho. A fêmea ela tende a ter características, a terem fenótipos muito simples, enquanto o macho tende a aparecer um pouco mais. Por exemplo, o pavão. Olha como o pavão macho aí, ele é todo apapagaiado, ele é todo gigante, ele abre toda essa coloração para chamar a atenção da fêmea. E olha como a fêmea tem um número menor de penas, tem uma coloração bem menos chamativa, né? Bem mais neutra. Então a gente tem aqui um exemplo de seleção sexual por coloração, por plumagem. Tá? Então a gente tem essa corte quando o pavão ele se abre, ele está cortejando essa fêmea, chamando essa fêmea aqui para que possa acasalar. E ela vai escolher entre todos os pavões, ela vai olhar a pelagem de cada um, a coloração, se está bonito, se está grande, se está pequeno, se está colorido, se está do agrado dela e vai escolher o melhor. Como o melhor vai ser selecionado, é aquele que vai levar a sua característica reprodutiva adiante. Aquele fenótipo continua existindo. E aqueles que nascem com a coloração menos chamativa, com as penas menores, a plumagem mais feinha, tendem a não reproduzir. Então a seleção aí é uma seleção do tipo sexual. Ou a gente pode ter animais se enfrentando por força mesmo. E eles vão brigar entre si, e aí eles brigam e quem ganhar fica dono daquele território e fica dono daquelas fêmeas que moram naquele território. Beleza? O último tipo de seleção que a gente tem é a seleção artificial. A seleção artificial é aquela em que entra a presença do ser humano, quando é o ser humano que escolhe qual o indivíduo mais adaptado e ele vai desenvolver aquela característica no indivíduo. Não é a natureza que escolhe. Quem escolhe é o ser humano. Então o ser humano vai lá e faz o que a gente chama de cruzamento controlado. Ele escolhe quem vai reproduzir com quem para que ele tenha um indivíduo do jeito que ele quer. Então isso aí é uma seleção artificial. Muito comum, mas muito comum na alimentação, muito comum na agricultura. A gente já falou um pouquinho sobre isso quando a gente falou sobre a origem do nosso milho moderno, lá na primeira aula de evolução. Então é muito comum na agricultura a gente ter esse processo de seleção artificial. É comum na agropecuária também escolher qual boi vai cruzar com qual vaca para que a gente tenha uma vaca leiteira, um bezerro leiteiro. Então a gente tem essa ideia aí, é muito comum e é muito comum também nos animais domésticos. A gente escolher quem vai cruzar com quem, para qual raça a gente quer. Se a gente quer uma raça maior, menor, mais forte, mais fraca, mais peluda, menos peluda. Então essa ideia de cruzamento aí é um cruzamento artificial. Então é uma ideia de seleção artificial. Não foi a natureza que selecionou essas características. Quem selecionou essas características foi o homem. Beleza? Então foi isso, gente. Qualquer dúvida, me chama lá no WhatsApp, deixa uma mensagem aqui. Estou ansioso para reencontrar vocês e morrendo de saudade. Um beijão e até a próxima aula. Tchau!